nos trouxe. E agradeço a Deus por estarmos aqui. Já desde então eu quero dizer aos meus irmãos que todos estão livres para dar glória a Deus. Vocês estão na casa do Pai. Crente pentecostal, faz o ato, dá glória a Deus, aleluia, e não atrapalha o pregador. Sinta-se livre para dar glória a Deus, aleluia. A glória é dele, o poder é dele, a honra é para ele, o louvor é para ele. E Deus irá falar essa noite. A Bíblia diz em João capítulo 4, versos 23 e 24: o dia é, e a hora é que o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus essa noite. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria de pedir aos meus irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Quem não trouxe a Bíblia, chega perto do irmão, divide a Bíblia aí para você fazer a sua leitura. Mas eu queria pedir para os meus irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Vou dar uma dica. É o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, glória a Deus. Quem achou isso? Amém? Queridos, assim diz a santa palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse a Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocaustos sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, ou na sua versão talvez esteja na madrugada, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu seus olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Os meus irmãos repitam: O Senhor proverá. O Senhor proverá. Glória a Deus. Daí dizer-se até hoje o dia no monte do Senhor se proverá. Então dos céus, pela segunda vez, onde o Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou a sua residência. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Deus Santo, justo, poderoso, glorioso, meu Deus. Pai, estou aqui apenas como um canal, Pai. Eu irei apenas ministrar a tua santa e gloriosa palavra, Deus. E eu sei que tu tens uma palavra essa noite para falar ao coração dos meus irmãos, Pai. Senhor, enche eles do teu Espírito, Pai. E onde houver um crente batizado do Espírito Santo, renova essa noite, meu Senhor. Enche eles com o teu poder, Pai, com o teu fogo, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui e que o Senhor irá bradar essa noite ao
deu. Esse homem tem uma grande história e um grande exemplo a citar. Ele tem um grande testemunho. Esse homem ele é conhecido, inclusive, entre alguns irmãos, como o pai da fé. Abraão é patriarca. Ele foi um dos primeiros homens a qual Deus havia chamado. E Abraão, eu gostaria de dar uma breve introdução nessa breve meditação que Deus nos trouxe. Abraão estava na terra de seu pai e Deus estava num período de silêncio. Por causa do pecado da humanidade, os homens se multiplicavam, nasciam e toda aquela descendência que você vai ler no livro de Gênesis. Então Abraão foi um homem a qual Deus chamou no capítulo 12. A Bíblia vai dizer que Deus mandou ele sair da terra, da parentela do seu pai e ir até a terra a qual ele iria lhe mostrar. O que eu acho bonito de Abraão é a fé que ele havia em Deus. Por isso que ele é, como nós chamamos, o pai da fé. Esse homem foi provado como nenhum outro homem havia sido provado antes. Esse homem foi provado por Deus e pense bem, meus irmãos, essa prova que Abraão estava passando não foi causada pelo inimigo, não foi o diabo que estava provando Abraão. Abraão não estava sendo provado por um amigo ou por um desconhecido, mas Abraão estava sendo provado pelo próprio Deus. E eu quero falar para essa igreja linda e maravilhosa dos Dreadnectar, que muitas vezes, para nós sermos abençoados, é necessário que nós passemos por uma prova, por um vale, por um deserto. E foi nada de mais diferente com Abraão. Abraão estava sendo provado. Esse homem foi chamado por Deus já avançado em idade com sua mulher Sara. A sua mulher era estéril. E Deus já havia feito uma promessa para Abraão. Uma promessa que lhe daria um filho. É interessante que nesse momento, Abraão ele tem fé em Deus. Mesmo com as circunstâncias sendo totalmente contra o que um homem aos olhos naturais poderia acreditar. E Deus cumpre a sua promessa. Quem aqui ainda tem uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida? Dê glória a Deus, irmão. Abraão havia esperado 25 anos pela promessa de Deus. E quando ele finalmente tem a sua promessa, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me oferece o teu filho ao altar. Sabe o que eu acho bonito de Abraão? Você não vê ele questionando a Deus. Você não vê ele perguntando para Deus como fazer. Talvez eu, no lugar de Abraão ou você, iria perguntar: mas Senhor, mas não é o filho que o Senhor prometeu? E aí outra coisa, matar ou sacrificar os filhos é algo que é contra os princípios do Senhor. Talvez você indagaria, ou eu indagaria a Deus, dizendo: mas Deus, o Senhor não é a favor desse tipo de atitude. Isso não é dos seus princípios. É interessante que Abraão ele obedece a Deus fielmente. Glória a Deus. E para nós termos a bênção de Deus na nossa vida, é necessário que nós obedeçamos a Ele. O próprio Cristo vai dizer: assim sereis meus discípulos, assim eu saberei que vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos. Então é uma ordem de Deus, é uma ordem do Senhor, que nós obedeçamos, que nós guardemos a sua palavra no nosso coração. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como consertará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então o salmista ele também reconhecia que era necessário obedecer a Deus, que era necessário guardar a palavra de Deus. Abraão foi provado por Deus. E quando Deus chama Abraão para oferecer o seu filho, o que ele havia de mais importante em holocausto, a Bíblia vai dizer que Abraão se levanta na outra semana, no próximo mês, não, de madrugada. De madrugada, Abraão se levanta para ir obedecer a Deus. Ele foi chamado para um lugar longe para levar o seu filho para sacrificar aquilo. Deus não estava pedindo uma coisa para Abraão. Deus estava pedindo alguém para Abraão. Deus estava pedindo para Abraão a coisa mais importante que ele tinha, que era o seu filho, o filho da promessa. Certo que Abraão teve outro filho, a qual teve todo um contexto
avançar na frente de Deus, mas Deus deu Isaac para ele. E Deus estava pedindo para ele, mas ele de madrugada se levanta e sai com o menino. Sabe por que Abraão obedeceu a Deus? Lá no livro de Hebreus vai dizer, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Olha a fé deste homem. Olha a fé deste homem. Ele acreditava que ele iria obedecer a Deus, sacrificar Isaac, e Deus iria ressuscitar. Foi por isso que hoje nós conhecemos Abraão como pai da fé, porque Deus o abençoou de tal maneira. E aí Abraão se levanta de madrugada, leva um menino e 2 servos, e eu fico imaginando como deveria estar o coração de Abraão. Porque eu acho interessante que a Bíblia não fala sobre os sentimentos de Abraão, o que ele estava sentindo naquela situação. Apenas fala que Abraão estava obedecendo a Deus. E nesse dado momento eles estão começando a se distanciar. E ele vai dizer para os seus servos: olha, nós vamos à frente e iremos adorar a Deus e voltaremos. Ele acreditava fielmente, ele declarava com a sua palavra, com as suas ações, que ele acreditava e tinha fé no Deus do impossível. A tua causa, que seja lá como estiver a circunstância, o meu Deus, ele é capaz de resolver em uma noite, ou agora mesmo. Então tenha fé que Deus vai operar na sua vida, tenha fé que Deus fará. Mas para isso é necessário ter fé e obedecer. Para Deus te honrar, você tem que honrar a Ele também. E Abraão vai com seu filho. Mas em dado momento, Isaac, eu acredito que ele já não era mais criança, porque ele já tinha força para levar uma carga que um jumento estava levando. Então eu acredito que ele já era uma criança já entendida e tinha o costume de levar e fazer o sacrifício do seu pai. Abraão havia dado uma parada dos sacrifícios. Aí Deus, para fazer Abraão voltar a sacrificar, faz um pedido desse. Interessante que a prova, quando você está sendo provado por Deus, não é para lhe derrubar e lhe matar. A tentação sim vem para lhe derrubar, para lhe matar, para lhe enfraquecer, para lhe fazer pecar. A tentação quem tenta é o diabo, mas a aprovação é Deus. E a aprovação que Deus faz é para te conhecer, é para conhecer o teu coração, para saber se você vai abandonar. É para lhe fortalecer. Deus lhe prova para você ser aprovado, não ser reprovado. E às vezes tem aquele irmão que está não sei tanto tempo passando por uma prova e vem pedir oração, mas não é normal que o crente viva na prova. O normal é que o crente seja aprovado por Deus e seja aprovado na sua causa. Mas enfim, Abraão estava levando seu filho. Eu não consigo imaginar como estava o coração de pai. Mas eu tento imaginar que como foi isso para Deus. Deus poupou a Abraão de sacrificar o seu filho, mas não poupou o seu próprio filho Jesus. Interessante que tudo isso reflete para o que o Pai, para o que Deus vai fazer. O que foi que Deus fez? Ele enviou o cordeiro para si. Deus proveu o cordeiro para si. Aleluia. Foi isso que Abraão respondeu. Quando lhe questionaram: onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. E quando você estiver passando por uma prova, quando você tiver aquela prova que está faltando comida em casa, está faltando roupa, está faltando tudo, você abre a sua boca como um profeta e diga: Deus proverá. Não fica reclamando, se fazendo de coitado, porque isso não agrada a Deus. Seja crente e tenha fé e diga: Deus proverá. Não vai faltar na tua casa. Você pode dizer um amém? Amém. E Abraão foi seguindo para obedecer a Deus. Uma coisa que talvez ele podia imaginar, mas Deus não faz essas coisas. Mas Deus estava fazendo aquilo porque sabia a fé de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Algumas coisas Deus só vai provar se Ele conhecer o teu coração e a tua fé. E assim Ele vai te provar para ter a certeza de que você não deixaria e não abandonaria. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão teve fé em Deus e aquilo lhe foi imputado por justiça. A fé de Abraão, nós temos muito a aprender. A maioria dos milagres, por que não dizer todos, que Jesus
iria curar. A única coisa que ele exigia era a fé. A única coisa que Deus exige de você é que você tenha fé e que você obedeça, que você siga a palavra de Deus. E talvez você esteja revoltado com Deus, porque não quer entender a vontade de Deus e fica guerreando contra Deus, mas Deus está dizendo: confia em mim, crê em mim. Essa noite Deus está te dizendo: confia em mim. Eu tenho o melhor para ti. Eu conheço o teu coração e eu esquadrinho os teus caminhos. Eu sei qual é o teu deitar e o teu levantar. E eu sei o que eu faço para te manter na minha presença. Deus é pronto para manter você na presença. Porque Ele sabe que se Ele dá tudo o que você pedir, você vai largar Ele. Deus sabe que se Ele fizer tudo o que você quer, você deixa Ele, esquece Ele. Porque as pessoas querem mais a bênção do que o abençoador, que é Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele provém para ti, não vai faltar. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Você pode adorar esse Deus. Porque Deus é assim, é o Deus da providência. Ele multiplica o pão, Ele faz o cego enxergar, Ele faz o coxo levantar. Esse Deus é poderoso e Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Apenas fica na brecha. Fica na brecha que Deus vai te levantar no momento certo. Fica na brecha que Deus vai te dar um ministério. Fica na brecha que Deus vai trazer o teu marido afastado, o teu filho afastado, o teu neto afastado. Ele apenas exige que você tenha fé e não fique parado. Deus não gosta de que você fique parado. Deus quer ver você em ação. Ele quer que você se levante de madrugada. Ele quer que você suba no monte e ore e adore a Ele. Esse Deus ciumento e cuidadoso, que Ele é capaz de tudo para lhe salvar, foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz. E hoje nós temos motivo para agradecer a Deus. E hoje nós temos paz com Deus, porque um dia nós fomos inimigos desse Deus. Um dia nós estávamos longe, afastados e dispersos. Mas Deus olha para a humanidade com um amor tão grande. A Bíblia vai dizer que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Essa é a vontade de Deus. E um Deus que faz tudo isso, é possível não crer nele e não duvidar? Tenha fé no Salvador. As obras de Deus, as obras que Deus fará na sua vida é através da sua fé. A Bíblia vai dizer que em certas cidades Jesus não operou milagres. Não é porque Ele não tinha poder, é porque as pessoas eram incrédulas, era porque as pessoas não acreditavam, as pessoas escarneciam e zombavam. E para Deus operar na sua vida, Ele está dizendo: tenha fé, tenha fé, tenha fé. Abraão não estava preocupado com os seus sentimentos. Abraão não estava preocupado com a sua vontade. Ele estava preocupado em obedecer a Deus. Ele acreditava em Deus. Ele estava olhando para o seu filho pensando: o que eu estou fazendo? Não, eu sei o que Deus vai fazer. Eu sei o que Deus vai fazer. Eu sei o que Deus vai fazer. Creia em Deus que o mais é Ele que faz. Mas algumas coisas estão nas suas mãos. Está travado na sua vida. Mas Deus está dizendo: tem um momento certo para cumprir na tua vida. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Porque Ele sabe melhor. Quem sabe Deus te der o que você quer agora, você faz uma besteira e perde por pouco tempo. Então Deus tem um tempo certo para cumprir a promessa na sua vida. E aí Abraão segue e ele sobe aquele monte. Ele sobe aquele monte com fé. Abraão era um homem velho já. E quando ele sobe lá e ele vai matar o seu filho, ele vai amolar o seu filho, a palavra de Deus vai dizer: o anjo brava e diz: Abraão! E ele diz: eis aqui. E ele fala assim: agora eu sei que verdadeiramente
dividir a sua glória, o espaço dele, que é na sua vida, com ninguém. Deus ele não divide. E Deus hoje ele chama a termos fé e acreditarmos nele, porque ele sim proverá na sua vida. Glória a Deus. E você fica buscando profeta, fica visitando a Roma de igreja, no caso de oração, buscando uma bênção, mas o próprio abençoador é Deus. Por que tu não dobra o teu joelho na tua casa e fala com o teu pai? E o teu pai que te vê em secreto irá te honrar. Para Deus é assim. Hebreus capítulo 11 vai falar o que é fé. Fé é a espera das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. A fé é assim. Você não precisa ver ou enxergar para acreditar. É apenas você acredita. É você apenas obedece a palavra de Deus. Glória a Deus. E é assim, com a fé, nós somos justificados e salvos por esse Deus. Glória a Deus. Mas para Deus cumprir na sua vida, é necessário que você tenha fé. Chegando perto de finalizar, eu gostaria de falar da mulher do fluxo de sangue. Olha só a fé daquela mulher. Ela sabia que Jesus iria passar no local, mas ela estava com sangramento. E ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, com remédios, tentando curar aquele sangramento. Mas quando ela via Jesus passar, ela falava no seu coração, ela acreditava no seu coração e ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar na orla de sua veste, eu serei curada. E aquela mulher atravessou a multidão, sabendo que ela poderia ser morta e apedrejada. E quando Jesus passa, ela toca nele e ela é curada. Só em tocar na orla desse Deus, você é curado, você é abençoado, porque Ele tem poder. Esse é o poder de Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, porque o poder está todo nas palmas de sua mão. E basta Deus bater o martelo, que aquilo que está encaixado na sua vida irá se cumprir. Quem aqui tem entregado algo a Deus? Quem aqui tem apresentado a Deus em oração uma causa, uma petição a Deus? E tem fé que só Ele pode fazer. Você com as suas mãos não consegue nada, mas se você dobrar o seu joelho, o inferno se estremece e Deus opera. É orando que a gente vence. Não é com os nossos braços. É orando, é falando com Deus. E às vezes você está tão fraco e já não está mais aguentando a caminhada, sustentado. A misericórdia de Deus, às vezes, Ele deixa você passar por uma prova para você voltar a buscar Ele, para você voltar a orar. Tem crentes que são, nós crentes somos assim. A gente só busca na prova mesmo. Me diz quem é que vai orar pedindo bênção, tem a geladeira cheia de dinheiro, etc. Não, parece que a gente precisa disso, né? A gente precisa passar por uma prova de vez em quando para voltar para esse Deus. Às vezes Deus precisa derrubar a gente para a gente olhar para o céu e reconhecer realmente. Às vezes a gente tem que levar uma rasteira e olhar para o céu. Muitas vezes Deus faz isso na sua vida, não é porque Ele é ruim, não. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele te ama. Ele te quer próximo, Ele te quer perto. Perto está o Senhor daqueles que o temem. E eu sei que você passa por muitas aflições, por muitas lutas, mas saiba de uma coisa: Deus está do seu lado e Deus proverá. Meus irmãos, até então é aqui. E eu gostaria de agradecer à igreja de José de Alencar por essa oportunidade. Eu gostaria de falar só algo que Deus tem tocado no meu coração para eu entregar. Eu posso entregar aqui essa noite? Queridos, Deus manda dizer para esse mundo ver que a história não acabou na sua vida, que ainda há promessas para se cumprir, e que Ele cumprirá tudo no seu tempo determinado, e que mais Ele te usará nessa terra, e obras grandes Ele fará através das tuas mãos. E aquele homem de preto, eu vou entregar tudo que Deus está mandando a entregar essa noite. Deus me mostra que o diabo queria a tua alma hoje, homem, mas Deus chegou primeiro na tua vida e Ele quer te usar como um canal e instrumento.
e ao irmão, o pastor Moisés, foi Deus na tua vida. Não foi o homem que te chamou. A autoridade que tu tens não foi o homem que te deu, foi eu, o Senhor. E o Senhor, Ele honra aqueles que o buscam. Perto está o Senhor de ti, homem, e Ele sabe da tua luta, e que não é fácil para ti a missão que Ele colocou nas tuas mãos, mas Ele garante que Ele passará contigo até no fogo, sobre as águas. Deus estará contigo, homem. Irmãos, só para finalizar, quero dizer para esse jovem aqui: muitos riram de ti, muitos não acreditam que Deus chega à tua vida, mas tu sabe no teu secreto que Deus é contigo. Deus, Ele sonda o teu coração, e Ele vê a tua simplicidade, a tua humildade. Deus, Ele sonda o teu coração e sabe que é verdadeira a tua adoração, e por conta disso Deus te honrará. Deus te honrará. Deus tem uma aliança com esse jovem aqui, e eu vejo ele no altar pregando a palavra. Te prepara, lê a Bíblia, que Deus vai te usar. A igreja glorifica a Jesus. Meus irmãos, até aqui não vou falar nada mais, nada menos do que Deus mandou entregar. E agradeço a Deus e a igreja a riquíssima oportunidade que Deus